Muito bem. Prova física. Prova física, Alessandro? Existe? Existe. Mas, Alessandro, a Constituição fala em provas ou provas e títulos. É uma prova, só que é prova física, não de conhecimento. Ela não fala prova de conhecimento e títulos, fala prova ou provas e títulos. Apesar de que o psicotécnico é uma aplicação de um teste e o exame de investigação social também, ou seja, eu expandi de certa maneira. Mas olha só, presta atenção. A prova física ela não é uma regra, vamos dizer assim. Não é em qualquer concurso que eu posso exigi-la. Por quê, Alessandro? Porque não tem o menor cabimento eu exigir prova física para um cargo burocrático, para juiz, para promotor, para técnico, para analista, para escrivão, para quem vai trabalhar na área burocrática. Eu não preciso ter um vigor físico, por exemplo, para poder correr no meu gabinete para dar uma sentença, para poder atender uma pessoa no balcão. Isso existe. Mas isso é muito importante. Você tem que entender que a atividade do Estado é muito ampla. O Estado atua em diversas áreas distintas. Da mesma maneira tem um juiz lá que não precisa ter prova física, mas por outro lado tem psicotécnico, investigação social, por exemplo. Eu tenho o caso do policial, por exemplo. E o policial, ele é aquele agente do Estado que vai atuar numa atividade fim que está relacionada à segurança pública. Ele vai defender a nossa integridade, ele vai defender a nossa segurança. E você ficaria confortável em saber que os policiais que estão defendendo a nossa integridade, né, defendendo nossa em relação aos bandidos, são todos obesos, né, não aguentam correr, não conseguem perseguir o bandido. Você ficaria tranquilo numa situação dessa? Não ficaria. Você ficaria tranquilo e ir para uma praia que está um pouco agitada e os bombeiros, né? O pessoal do corpo de bombeiro fossem pessoas que não tivessem preparo físico para poder te salvar caso você se afogasse? Também você não ficaria confortável. Então perceba que existem alguns cargos cujas atribuições, não obstante a exigência do conhecimento técnico, é extremamente relevante que ele tenha um vigor físico mais apurado, mais, vamos dizer assim, melhor do que candidatos de concursos normais, como bombeiros, polícia, né? Então esses cargos aí normalmente tem prova física. Por quê? O camarada vai salvar uma pessoa que está se afogando. Ele tem que ter um vigor físico forte, porque ele vai salvar uma pessoa às vezes mais pesada que ele. Então a prova física ela é fundamental, senão ele não consegue cumprir com aquilo que é típico e próprio da função dele. Como é uma situação restritiva de direito, tem uma divergência se tem que ter prisão legal ou não. Eu entendo que tem que ter prisão legal, porque qualquer ato restritivo de direito tem que ter prisão legal. E meter prova física em cargos burocráticos não tem menor cabimento. Então, muitas jurisprudências, elas são no sentido de que a prova física só é válida se ela estiver embasada, se ela tiver previsão legal para a carreira, né? Ou seja, eu tenho que ter uma previsão de prova física para aquilo ali. Então, você pegar, por exemplo, né, o concurso da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, você vai verificar que a legislação que rege o concurso e a carreira prevê a prova física dentre as provas que pertencem ao certame. Legal? Uma coisa que de certa maneira chama a atenção é o fato de que nas polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal, o que acontece? Eles acabam se intitulando como uma corporação e todo mundo é policial, entre aspas, mas não é bem assim. Dentro da Polícia Federal e da Polícia Civil existe aquele chamado fenômeno de distribuição interna de competência, criando-se vários órgãos, que é a desconcentração administrativa. E aí dentro dessa desconcentração eu vou ter pessoas que vão atuar na área fim, que aí de fato requer um perfil físico melhor, são os agentes,
Mas eu vou ter outros, por outro lado, que vão atuar numa atividade que, por mais que eu possa entender que seja fim, não requer daquele profissional um vigor físico. Por exemplo, um perito que atua analisando impressões digitais, um perito em informática, um escrivão. Veja, essas pessoas muito dificilmente estarão em linha de combate, vamos dizer assim, com um criminoso. E na prática, principalmente no caso da Polícia Federal, exige-se exatamente o mesmo teste físico, tanto para agente, quanto para delegado, quanto para escrivão, quanto para perito. E nisso eu acabo eliminando diversos candidatos absolutamente preparados sobre o aspecto técnico, científico, como peritos especializados em química, especializados em uma série de coisas, porque essas pessoas têm, na verdade, uma capacidade intelectual que é o mais importante. Mas, como há uma lei antiga, que eu entendo até inconstitucional, prevê a prova e entende que é tudo junto, eles fazem essa interpretação. E para piorar, você não vai nem acreditar, na Polícia Federal, a prova física para os portadores de deficiência é exatamente a mesma dos que não são. Então, se você não tem uma perna, por exemplo, se vira, você tem que correr da mesma maneira que aquele que é o agente e tem que fazer uma prova que é super difícil. A prova de natação da Polícia Federal, muitas vezes, ela é mais puxada do que a de Corpo de Bombeiros. Meu amigo, eu nunca vi um policial federal nadar para uma operação em regra. Corpo de Bombeiros o dia inteiro, então tem uma desproporcionalidade. Aí você encontra decisões de afastando essa regra, decisões determinando a adaptação da prova física aos deficientes, entendeu? Mas em regra, você pega o edital da Polícia Federal, o último que teve aí agora, você vai ver que a prova física foi a mesma. Conclusão, nenhum deficiente físico passa, exceto se for via liminar, via ação judicial. Porque de duas uma, ou ele vai ser eliminado na prova física, ou ele vai ser eliminado no exame de saúde pelo motivo da deficiência dele. Ou seja, isso é um absurdo. Se eu sou deficiente, ok? Tenho que ter um tratamento diferenciado, e tenho esse tratamento diferenciado, eu jamais posso ser eliminado pelo motivo da minha deficiência. E na Polícia Federal, em regra, você é. Então você tem que entrar com uma ação para poder adaptar a tua prova física e para que a União se abstenha de eliminar você, no caso, né, nos exames de saúde, porque o exame de saúde da Polícia Federal é dezenas de exames. Se abstenha de eliminar você pelo motivo relacionado à sua deficiência, porque não tem o menor cabimento, se você está disputando como deficiente, você ser eliminado do exame de saúde pelo motivo da sua deficiência. Isso é uma loucura total, entendeu? E ainda assim, incrivelmente, muitas decisões são mantendo isso aí. Aí é aquela questão, eu não entendo isso, não tem como passar pela minha cabeça. É claro que, de fato, existem certos cargos que não tem como o PCD assumir, beleza, vai gente, não dá às vezes. Mas outros, perito, escrivão, não tem como, A atividade não é assim. E outra coisa, eu não vou avaliar ele na prova física, existe estágio probatório para isso. Se ele for mal, ele é exonerado. Tem várias decisões nesse sentido. Aí você tem que brigar e convencer o juiz de que, isso aí é o coerente. Não pode sentenciar a pessoa antes de começar o estágio probatório. Beleza? Então, isso é muito interessante, importante, né? E existe aquela regra, né, que o STF julgou de repercussão geral, de que o candidato, né, ele não tem direito a repetir a prova caso haja alguma situação relacionada a ele se machucou, se lesionou, está doente, seja o que for. Só que atenção, isso daí é quando algo diz respeito a ele, ou motivo de força maior relacionado, por exemplo, ele chegou atrasado na prova, não conseguiu fazer. Mas se a banca, por exemplo, aplica a prova de forma incorreta, aí é diferente. A banca que aplicando a prova
gerou a eliminação do candidato. E aí você provando isso, você tem direito a refazer a prova. Ou seja, é um distinguer que você tem que fazer e mostrar que na verdade, ou seja, não era algo imputável a você ou a terceiro, é simplesmente culpa exclusiva da banca examinadora. Beleza? Isso aí é filé. Prova física, muitas delas têm regras olímpicas que são utilizadas e você tem que entrar nos detalhes para você conseguir derrubar isso daí. Show de bola? Então, ó, tem muita coisa mais legal aí que está no material paralelo, mas bacana. Mesma coisa que as outras fases, tem direito a recurso, né? Recurso tem que ser fundamentado e, em regra, a prova física tem que ser gravada e disponibilizada para o candidato também. Ok? Uma coisa interessante que às vezes acontece é eu aplico a prova em horários diferentes e aí uma pessoa faz 8 da manhã, outra faz meio-dia, outra faz 5 da tarde no verão. Veja, você acha que há isonomia numa situação dessa? Uma corrida de 2 km meio-dia, sol de 40 graus, não há isonomia, há quebra. Então há decisões nesse sentido. Da mesma maneira, eu aplico a prova de corrida em pistas diferentes. E aí tem pistas que está cheio de buraco, outras não. O candidato tem que ficar olhando para o chão para não cair. Então perceba que essas situações geradas pela banca ensejam o direito de ele refazer a prova em situação de isonomia em relação aos demais. Bacana? Muita coisa existe, muita coisa. Esse é eliminado, você nem imagina, mas existe muita coisa mesmo. Show de bola? Até a próxima então, meu amigo.